que eu sonhava era ter a minha casa, né? Aí, de repente, eu entrei no movimento, consegui. Primeiro dia que eu vim dormir aqui, eu não trouxe nada. Eu trouxe um colchão de ar e deitei ali, eu ficava assim, não acredito que eu tô aqui. A moradia sempre foi muito difícil. Então hoje eu moro no centro de São Paulo, um dos lugares mais caros, eu acredito que até do Brasil, e com a oportunidade que foi dada através do movimento, através do governo que estava na época. É incrível porque mudou totalmente a minha vida. Quando eu vim de Alagoas, cheguei em São Paulo, fui morar em quarto de pensão. Porque era um quartozinho que, quando eu montava o meu sofá-cama, ninguém entrava, ninguém saía. O banheiro era dividido para todo mundo na pensão. Antes de eu entrar no Dandara, eu morava na casa da minha mãe. Eu morei com a minha mãe, depois eu fui morar de aluguel porque eu tinha os meus filhos, né? Na realidade, eu morava de aluguel, um quarto, sala, cozinha, né? Simples, no qual eu pagava uma fortuna de aluguel, né? Era um preço bem caro que eu paguei durante longos anos e vai sempre sonhando com a minha moradia. Não tinha condições de alugar uma casa boa. Porque, assim, mesmo juntando o meu salário dele, se a gente alugasse uma casa, assim, boa, a gente aí não dava pra comer. Então, entendeu? Então, assim, você morava no cortiço, morava no fundo de outra pessoa. Esse terreno que eu morava, o dono ia vender, ele se ofereceu pra mim. Aí eu fui na Caixa. Aí a Caixa falou pra mim, infelizmente, não tem como. O seu salário do seu marido não dá pra financiar esse terreno. Cortiço, aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil, né, é uma situação muito degradante de moradia, né? Muitas vezes ela é explorada, as famílias são exploradas por um intermediário, né, que cobra um aluguel exorbitante das pessoas, né? Nos anos 80, né, a luta maior era dos moradores de cortiços nessa região central da cidade, né? Nós já tínhamos vários movimentos de moradia, né, que atuavam, né, aqui no centro da cidade, né, a unificação de luta de cortiços, né, o movimento de moradia do centro, né, o fórum de cortiços da cidade de São Paulo. Então eram alguns movimentos, né, por isso que a unificação das lutas dos cortiços, fórum dos cortiços da cidade de São Paulo, porque a luta era associada muito à luta dos moradores de cortiços nesse período, né. A ULCM nasce em 91, exatamente entendendo que a importância do trabalhador ter um teto, ela é, né, fundamental. Mas a importância ainda de você ter o trabalhador perto do trabalho, ela é mais fundamental ainda, né? O lugar que eu morava, a gente não tinha acesso, você não tinha metrô, era tudo mais difícil, né? O supermercado era longe. Aí eu falava assim, um dia eu quero morar no centro. E às vezes eu vinha no centro e para mim, aqui o centro, eu achava que era um lugar assim que você poderia viver melhor. O transporte é melhor, o metrô era perto. Eu já sou membro da ULC há mais ou menos 20 anos já, mais ou menos 15, 20 anos. Eu comecei vendo outras pessoas que conseguiram sua moradia antes da minha, né? E eu sempre quis morar no centro da cidade. Porque assim, o centro tem tudo, né? Tem empresas, tem tudo que a gente precisa, condução, facilidade para tudo, comércio. Você traz o trabalhador para perto do seu emprego, mais qualidade de vida ele tem. Porque se você perde 4 horas no trânsito, você perde a saúde, né? Isso também é uma questão de saúde pública, porque você perde, né? Então, poluição sonora, né? De todos os tipos, sonora, visual. Você já chega cansado lá no serviço, aí mais 2 horas para voltar. Muitas das vezes, se você sai do serviço, vai para a escola, né? Quando eu vim para São Paulo, eu soube do movimento, né? Um movimento que luta por moradia, e principalmente aqui no centro de São Paulo.
Aí eu estava fazendo faculdade, conversei com a minha amiga e fiquei comentando com ela a respeito, né, de movimento, de moradia. Aí ela falou assim, não, eu participo de um movimento. Aí eu falei assim, sim, eu quero participar. Ela falou assim, no domingo vai ter uma reunião do movimento. Aí eu vim para essa reunião e não saí mais. E daí por diante a gente começa a avançar a luta na região central. A ULC fez milhares de ocupações. Durante os anos 40, 50, essa região que a gente está aqui viveu um período de auge urbanístico. Assim. Aqui também foi conhecida como uma Cinelândia, então você tem os cinemas de rua, né? The paulista goes to the Teatro Municipal. For a Hollywood movie, to the Ipiranga Theater, or scores of other picture palaces. Então tinha uma vida social interessante. Depois, com o tempo, esse centro foi sendo esvaziado, o centro das decisões foi subindo ali para Paulista. Tinha muitas empresas que ocupavam o centro, elas deixaram o centro e começaram a subir para Paulista, né? Avenida Paulista, um dos novos cartões postais de São Paulo. Um importante corredor viário, retrato expoente das transformações urbanas da cidade. Depois veio a Berrine, né, um outro eixo importante, esvaziou ainda mais o centro. O centro foi obsolecendo e houve uma fuga do centro para esses bairros que foi o Centro Novo. Foi um movimento muito coordenado por uma valorização imobiliária, né? Coordenado, que eu digo porque essa região foi sendo valorizada, inclusive por investimentos públicos, né? Então é uma lógica de valorização a partir de investimentos públicos sempre no setor sudoeste da cidade. E com isso o mercado vai se dirigindo para lá, as classes média e alta também vão se dirigindo para lá e esse setor vai ficando abandonado, vamos dizer assim. Como o centro de São Paulo, né? Tem centenas e centenas, milhares de imóveis vazios aqui no centro de São Paulo, né? E os territórios do centro, né? Em geral, estava abandonado, né, pelo setor da especulação imobiliária, né? Os movimentos de moradia passaram, então, a fazer ocupação desses imóveis, né? Na década de 80 e de 90, estimava-se que cerca de 30% dos imóveis ali do centro estavam fechados, né, e não tinham moradia. Os movimentos foram pressionando o Estado, a Prefeitura, os governos, para transformar esses imóveis, né? Governo municipal, governo estadual, governo federal, transformar esses prédios, né, em moradia social. Eles colocaram isso como uma posição política. De, olha, existe prédio no centro que está vazio, que está desocupado, e tem um monte de gente precisando de moradia. A ocupação não é uma ação, não é a primeira atitude do movimento, né? Nem a greve para os trabalhadores, essa é a última atitude, né? A última ação que o movimento faz para cobrar do poder público algum tipo de alternativa ou de política habitacional. Quando você ocupa, principalmente na área central, você talvez muda a opinião pública, né? Então você pode ver que quando você ocupa vários prédios, a Globo vem, aí vem todas as emissoras, grandes mídias, para colocar na pauta do dia, né, o problema, né, crônico que é moradia na cidade de São Paulo. Se não tivesse ocupações de moradia nessa cidade, talvez não teria programa nenhuma de moradia no centro. O Estatuto da Cidade, ele é uma lei nacional, né, que estabeleceu, de certa maneira, uma obrigação de planejamento e organização do município sobre o seu território. Então, o Estatuto da Cidade veio com uma obrigação de cidades com mais de 20 mil habitantes
de desenvolver um plano para organizar o seu território e pensar o seu crescimento. Então, assim, tem vários instrumentos que nós, né, enquanto movimentos, ajudamos a produzir para que facilitasse, né, essa questão de a moradia de interesses sociais nas áreas centrais, gente, né, principalmente nas áreas centrais. Na cidade, mas principalmente nas áreas centrais. As zonas especiais de interesse social, na verdade, elas têm como objetivo regularizar e manter ou trazer população de baixa renda para determinadas áreas da cidade. Ela é um instrumento de luta que garante que você possa produzir moradia de habitação de interesse social no centro, né? Sem isso é mais difícil, né? Quando uma comunidade se torna uma zona especial de interesse social, né, ou como é o Dandara, né, que é uma ZEIS, né, as pessoas têm direito, né? Tem direito à terra, tem direito à moradia, tem direito a participar do plano de intervenção no território, tem direito de lutar pelo seu projeto de urbanização e tem o direito de não ser removido daquele território. Eu participei da elaboração, né, do plano de 2002, porque na época eu trabalhava na Coab e esse foi o primeiro plano elaborado após a promulgação em 2001 do Estatuto da Cidade, né? Então a gente vinha com muita gana, né, de implementar os instrumentos e fazer desse um plano de fato participativo. A gente recebia muito os movimentos sociais, né, para elaborar os programas e mesmo o mapa das ZEIS juntos. Então todo mundo entrava, podia fazer apresentar um terreno como ZEIS, ou os movimentos organizados apresentavam um conjunto de informações, etc, etc. E aí ia se negociando. Foi um trabalho hercúleo, assim, de muita gente na rua. E os movimentos foram fundamentais, principalmente no centro, porque eles conheciam muito mais até do que a equipe que estava ali na prefeitura, o que era imóvel subutilizado, o imóvel que eles já estavam ocupando, os cortiços. O Sidney Pita, por exemplo, foi fundamental na demarcação dos cortiços, porque ele já estava na ULC e ele conhece tudo, né, simplesmente. Nós fizemos um trabalho de gatinho, né? Todo mundo dentro da União, nós dividimos, né, as regiões e cada um de nós saímos para demarcar as ZEIS nas áreas que eram públicas, aonde tinham ocupações. E aí nasce essa questão da SPU, né? A SPU tem 164 anos, né? Ela detém áreas da Marinha, as praias, são tudo a SPU que cuida, né? Mas também descobriu que tinha bastante imóveis, né, que poderia ser destinado para moradia de interesse social. Fiquei praticamente 10 anos no Patrimônio da União. A visão de governo era fazer a destinação dos imóveis da União ociosos para habitação de interesse social. A gente acreditava nesse programa. A gente acreditava e a gente tentou fazer com todos os imóveis que era viável. Nós selecionamos várias áreas e fizemos vistorias e avaliação técnica em todas essas áreas, no estado inteiro e no município de São Paulo. E dentre essas áreas, o Dandara, que era o Ipiranga, foi selecionado. E nós nos encantamos pelo edifício, porque era um edifício bacana, em bom estado, estruturalmente em ordem. O Dandara, ele era um prédio que estava aqui abandonado, ele era do Ministério do Trabalho. Era um fórum trabalhista aqui. Eu estagiava, na época que eu comecei a estagiar, eu cheguei a pegar aqui. Eu trabalhava no escritório de advocacia, aqui no centro também, né? Entendeu? Então eu andava esses fóruns na época para poder estar despachando com o juiz, fazendo protocolo, entendeu? Então eu estava aqui praticamente 24/48.
o Tribunal do Trabalho mudou, né, da Justiça do Trabalho, mudou lá para a região, né, da Barra Funda, e ali ficou abandonado. Ele estava lá abandonado há mais de 10 anos e numa jornada de luta da União dos Movimentos de Moradia, a ULCM, em 2008, 2009, numa jornada do Dia dos Excluídos, a gente foi lá, pegou um tesourão grandão, cortamos a corrente e entramos para dentro para pressionar. Não foi nem para ficar, por quê? Porque as condições que lá estava o prédio da Dandara não daria para ninguém ficar ali. Por quê? Porque estava exatamente em ruína, né? Sem janela, era muita cocô de pomba, rato, estava totalmente quebrado. A gente ficou um dia inteiro lá, depois a gente saiu, o governo chamou a gente para conversar, pediu para a ULC preparar a documentação, aí lá em Brasília os nossos conselheiros, né, trabalhou a primeira seleção de imóveis, quando veio a primeira seleção a gente levou. Inicialmente eles assinaram um contrato, se não me engano em 2009, que era a doação do imóvel para a entidade para viabilizar a moradia. O que significa fazer uma doação? O imóvel ia para a ULC, né, que era a entidade, e depois repassada para os moradores. Bem, ia ser propriedade dos moradores. Uma propriedade naquela região com tanta pressão imobiliária, para eles venderem por um valor maior e ficarem novamente sem moradia, seria relativamente fácil. E aí, o prazo de 2 anos que o termo de doação foi previsto pela SPU venceu e houve uma renegociação com o Patrimônio da União, onde eles, ao invés de doarem novamente o imóvel, foi dado a cessão de uso. CDRU é uma concessão de direito real de uso. Ela foi um instrumento do Estatuto das Cidades, né, de 2001, mas ela, na verdade, ela existe desde os anos 60. Então, ela é uma concessão de direito real. E isso possibilita, ela não é um instrumento precário, e ainda possibilita que a pessoa que tem a CDRU, ela pode dar em garantia do financiamento. Então, nós achamos que era um bom instrumento, porque o morador jamais poderia vender aquilo para alguém de alta renda. Ele estaria de mãos dadas com o patrimônio da União para sempre. Ou seja, se o morador aqui quiser sair, ele pode vender o imóvel depois que ele quitar o financiamento da reforma. Mas ele não pode passar a propriedade, então ele não vende a propriedade. Então a chance de gentrificação é muito menor. A gente conseguiu aprovar o projeto em 2012 e daí começou uma série de negociações com a Caixa Econômica Federal para viabilizar o Minha Casa Minha Vida de reforma. A obra todinha ela foi 11 milhões e 500 mil, me lembro como se fosse hoje. A gente discutiu a fachada com as famílias, a gente discutiu com as famílias investimento de lâmpada de LED em todo o prédio. A gente colocou aquecimento a gás, né, nos chuveiros, que hoje não é realidade numa habitação social. E algo que para nós arquitetos é bastante interessante, que foi reformar todo o piso de madeira, né, que tem uma qualidade muito grande de desempenho térmico, acústico. Ele foi um desafio, porque o prédio é de 1970, se eu não estou enganado, com as escadas caracol, com a hidráulica, elétrica, as caixas da água embaixo, no subsolo. Enfim, a gente transformou o prédio da Justiça do Trabalho em 120 unidades habitacional, né?
São tipologias, né, que vai desde 30 metros até 61 metros quadrados. Então, são apartamentos que tem 2 dormitórios. Do 11º ao 13º, ele tem sacada, né? Varanda para fora, para a rua, para a Avenida Ipiranga. Então, a equipe do ADEL que teve ali quebrou a cabeça para colocar o maior número de unidades, mas com qualidade, né? Então, você vê que os imóveis têm lá o dormitório, a sala integrada com a cozinha algumas vezes, né? Ele é muito bem distribuído, né? Ele é muito bem feito. E isso porque a planta desse prédio possibilitou isso, né? Então, assim, você entrar em algo que você sabe que é seu, você é a primeira pessoa a usar, é uma sensação incrível. E, assim, até hoje eu olho assim, não acredito que eu estou morando aqui e que é meu, né? O que significa um teto na vida das pessoas? É muito, gente. Significa tudo, né? Então, eu acho que a luta por moradia, ela é imensa, ela é gratificante. Eu, quando alguém pega a chave assim, eu fico, assim, transbordo de alegria, porque é isso, né? Você está tirando a pessoa de um local e você está dando condições de uma nova vida para ela. Nós deixamos para a energia aqui R$2.000, né? A gente deixou. E a gente vem negociando todos esses anos para que não aumente esse valor do elevador. Tem um lema no nosso movimento, né? A União, né? Ela sempre fala: a moradia é a porta de entrada para outros benefícios, né? Quando você tem a moradia, você consegue outras coisas. Eu acho até que você, como ser humano, a sua vida vai melhorar, você vai viver uma vida melhor. Até eu acho que até a sua saúde vai melhorar, tudo vai melhorar para você. É incrível porque mudou totalmente a minha vida. Hoje a oportunidade que eu tenho de crescer é muito grande. Hoje eu sou feliz. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela responsabilidade que eu tinha de trabalhar para sustentar os filhos, pagar aluguel, que não sei o quê. Hoje eu não tenho o que reclamar. A maioria que mora ali no Dandara hoje trabalha tudo perto e não pega transporte público. Quer dizer, né, eu poupei, né, as 2 horas que as pessoas perderiam no trânsito, ela fica com a família, né? Ela tem mais tempo para a família. Nossa, é uma qualidade de vida muito grande. É porque você mora, você estuda e você trabalha no mesmo lugar. Você tem a oportunidade de poder fazer outras coisas porque você tem mais tempo. Por exemplo, uma faculdade. Você tem tempo para poder estudar. Então, mudou muito na vida tanto minha quanto de muita gente. É um caso de sucesso que aponta, olha, é possível fazer, tá aqui, foi feito, tá bem conservado, todo mundo gosta. Maravilhoso morar nesse lugar sensacional. Por que não ampliar? Por que não fazer mais? Entendeu? É possível, né? Então, eu acho que esses casos são faróis, mas tem muito a ser feito, né? Você tinha em 2010, né, 6.000 núcleos de favelas no Brasil e você tem 13.000 núcleos de favelas em 2022. Em 10 anos, você mais do que dobrou o número de pessoas morando em favelas no Brasil, né? E o segundo dado, que é absurdo, porque isso tem muita correlação, você tinha em 2010 5,5 milhões de domicílios vazios no Brasil, né? E agora você tem 11 milhões de domicílios vazios no Brasil. Você dobrou o número de domicílios vazios no Brasil e aumentou o número de pessoas, triplicou o número de pessoas vivendo em favela. Eu tinha feito uma pergunta para mim mesmo. Poxa, nós estamos em 2025. O último prédio que a ULC entregou no centro, no Brás, foi em 2020. Então, me parece que a cada década nasce 10 prédios de mercado e nasce 1 de movimentos populares. Isso teria que ser totalmente ao contrário. Tem pessoas que vêm para o movimento, o objetivo dele é só uma casa. Mas tem outras pessoas que o objetivo dele é uma casa e quando ele percebe que ele conseguiu essa casa, ele fala assim, não, eu vou lutar para que outras pessoas também consigam. Eu escolhi continuar. Eu escolhi continuar por quê? Porque assim, não é porque eu peguei o meu, eu não vou ajudar outras pessoas a terem, entendeu? Eu vou ajudar sim.
eu ajudo, vou lá, eu fico na parte administrativa junto com o coordenador geral. Eu não quis abandonar, eu não quis, mas a pessoa tem essa opção. Tem muita gente ainda que vive de aluguel, que vive na rua e que a gente precisa continuar a luta para outras pessoas que não conseguiram conseguir a sua moradia, né? Então, a gente precisa de muitos e muitos Dandaras, né? Ainda, né? Então ainda é muito pouco, ainda é insuficiente, a gente precisa de mais, de muito mais, né? Para que a gente possa, de fato, garantir que todo mundo possa ter dignidade e o seu direito à moradia garantido, né? Me sinto cada vez com mais vontade de lutar, é isso que dá, né? É por isso que a gente não para, que a gente acredita, né, na luta do movimento popular.